Projeto selecionado no edital Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023. Fundação Cultural do Estado do Pará, Governo do Pará. Casario Antigo de Marabá. Patrimônio, beleza e abandono. Ruínas. Meus devaneios se perdem bem no encontro dos rios, nos labirintos das ruas estreitas, das ruínas de imponente casario. Árvores centenárias, um pôr do sol de vermelho alaranjado, testemunham a triste cena dos seus casarões com seus legados. Talvez lhe reste um poema, talvez um quadro, um olho sobre tela, talvez um bico de pena. Bertim de Carmelita. Bertim de Carmelita, homem de pele clara com cabelos e olhos escuros, trajando uma camisa gola polo. Vista aérea sobre o bairro Marabá pioneiro. A quase 700 quilômetros de Belém, Marabá chegou aos 110 anos, mantendo o ar provinciano do início do século XX. Pelo menos em algumas regiões da cidade. Vista da orla Sebastião Miranda. E uma passada mais atenta pela 5 de Abril, Getúlio Vargas, Marechal Deodoro ou mesmo Benjamin Constant permite contemplar um tipo de beleza muito peculiar que essas ruas da velha Marabá possuem. São seus casarões antigos. Quase esquecido, esse patrimônio do município ajuda a contar a história de vários dos nossos ciclos econômicos. E é essa mesma beleza que nos leva a questionar a cidade sobre seu futuro. Nossos casarões históricos estão sendo preservados. Alternância de imagens entre casarões abandonados e preservados. Olha, certos casarões sim, como o prédio da antiga prefeitura, que hoje é o museu, o prédio da escola estadual, que hoje é o Procon, da igreja, né, e do mercado antigo, também, que hoje é a biblioteca. A maioria não, isso deveria ser feito um trabalho com antecedência para preservar a memória, né, com os barracões de castanha nenhum, acho que poucos hoje, mas ainda estão de pé. Zequinha Souza, homem de pele parda, cabelos grisalhos, trajando uma camisa social com formas e cores diferentes. Eu acredito que não, eu tenho plena certeza. Nós temos vários casarões aqui que fazem parte de vários ciclos políticos e ciclos econômicos em nossa cidade. Então eles precisam de ter um olhar melhor, né, que é do poder público, né, para que eles fossem preservados. Nós temos vários, por exemplo, nós temos aqui na 15 de novembro, temos lá onde foi uma cadeia, né? Tem até uma música que fala que é da cadeia de São Luís, e ele está lá abandonado. Ultimamente também aqui onde é o Procon, na Praça Duque de Caxias, lá era um prédio histórico, né? Lá foi uma cadeia, lá foi uma escola, e foi totalmente demolido, preservaram um pouco da fachada e lá transformou num prédio público. Parabéns para transformar num prédio público, mas só que para a nossa história, sabe, foi uma parte da história que foi destruída. Morador Félix Ramos, homem de pele parda com barba e cabelos grisalhos, olhos castanhos, trajando uma camisa gola polo verde. Tem inclusive algumas bibliografias, né, que citam umas leis de tombamento e indicam, por exemplo, o tombamento do prédio do Palacete Augusto Dias, do antigo mercado municipal, que hoje é a Biblioteca Orlando Lobo, da Igreja São Félix, quando na verdade essa lei ela apenas dá algumas diretrizes, né, de como deve se proceder os processos de tombamento e meio que indica quais seriam as incumbências do órgão responsável por esse processo, que na época era o Departamento de Patrimônio Cultural, que fazia parte da Secretaria de Cultura. Só que, de fato, essa lei ela não é suficiente como ferramenta de tombo desses prédios. E o ano de 1993, que é citado, na verdade é apenas uma data de fixação dessas placas. Apesar do procedimento jurídico ter se dado de forma equivocada, e de fato esses edifícios não serem reconhecidos como patrimônio cultural histórico de Marabá, esse formato como foi feito cumpriu o que se queria, né, que foi a proteção desses bens, né? E aí hoje, graças
a visibilidade que teve esses momentos, né, em 1993, as pessoas hoje percebem esses prédios como protegidos pelo governo municipal e de alguma forma têm tomado cuidado com eles. Mas a gente ficou sabendo também recentemente, né, que em maio houve um decreto do Executivo Municipal que reconheceu a Igreja São Félix como patrimônio histórico cultural. Ramon Cabral, Fundação Casa da Cultura. Homem de pele clara, cabelos escuros, olhos castanhos claros, trajando uma camisa de cor cinza com o emblema da fundação. Atualmente, nós temos tombado, aqui no município de Marabá, a Igreja São Félix de Valois, que foi tombada recentemente, no dia 31 de maio de 2023, através da Lei 18.197, né, esse prédio foi tombado como patrimônio de natureza material aqui na cidade. Até um certo tempo atrás, né, diversas obras da literatura da cidade apontavam que na cidade existiam 3 prédios, né, de um valor histórico-cultural, mas durante uma pesquisa e levantamento que nós fizemos na própria Câmara Municipal de Marabá, no Arquivo Público da Fundação Casa da Cultura de Marabá, foi verificado que, apesar dessa tentativa, né, brilhante no aniversário da cidade, no ano de 1993, por mais que eles tentassem fazer esse tombamento, houve esse equívoco. Na verdade, foi elaborada uma lei que trata da disposição para o tombamento do patrimônio na cidade, patrimônio de natureza material e imaterial, e ao invés deles criarem uma lei específica para cada monumento deste, eles utilizaram o número dessa lei, que no caso é a Lei 9.270 de 1993, da data de 5 de abril, que é a data de aniversário da cidade. Então, aí por volta aproximadamente, né, nós estamos em 2023, por mais de 20 anos, acreditavam que esses prédios, né, estavam tombados, mas agora, recentemente, foi de fato tombado a Igreja São Félix de Valois. Fala de Genival Crescêncio, secretário de Cultura. Homem de pele clara, barba grisalha, cabelos castanhos claros, utiliza óculos de grau, trajando uma camisa gola redonda azul marinho. Como turismóloga há mais de 20 anos aqui atuando aqui em Marabá, o que eu percebo nessa transição? É que a gente comece a olhar o patrimônio histórico-cultural como um atrativo, já que a gente está aí caminhando somente para um turismo de negócio, para um turismo mais de massa, sendo que a gente pode estar valorizando a nossa comunidade. Isis Mourão, mulher de pele parda, cabelos pretos lisos, utiliza óculos escuros, trajando uma blusa rosa de mangas longas. Imagens de dentro de um casarão abandonado. Essa comunidade que a gente precisa fechar, que a gente precisa estar trazendo para dentro do turismo. Então eu acredito que agora é um olhar que a gente precisa ter com essa evolução do município de Marabá já ser centenária. A gente identificar esse atrativo do centenário de Marabá. Marabá já caminha para isso, para um processo histórico. Alternância de imagens entre casarões abandonados e preservados. Porque os negócios, né, toda essa estrutura que está chegando aí, que está avançando cada vez mais, que está transformando um outro atrativo para Marabá. Mas a gente não pode se perder com a história, porque a gente só pode começar o turismo trazendo o turista quando a gente começa pela história. No roteiro, quando eu vou trabalhar o roteiro turístico como turismóloga e hoje guia, e condutora, agente de receptivo, a primeira coisa que eu trabalho no roteiro é a história. Eu começo por aqui. Palacete Augusto Dias. Hoje nós verificamos que os prédios públicos, né, de importância cultural, também, né, que são patrimônio, eles possuem uma certa manutenção, estão mais organizados. O próprio Cine Marrocos, né, que é um prédio muito importante, que é administrado pela Secretaria
No momento ele está fechado e deve passar por uma ampla reforma. Assim como ele também tem o Colégio Municipal, na Escola José Mendonça Virgulino, que também é de interesse, que provavelmente no futuro serão patrimônios tombados pela cidade de Marabá. Filmagem de casarão abandonado. A grande maioria desses casarios eles estão abandonados. A nossa secretaria, a gente tem uma certa limitação, tanto no corpo técnico como também o acesso a esses espaços. A nossa sede ela está aqui na cidade pioneira, a gente já tem um levantamento de alguns prédios públicos e particulares de interesse históricos, como a casa da senhora Azuta, alguns prédios relacionados à família Mutran, que são espaços particulares, mas que provavelmente deverá ter essa parceria do poder público com o privado, para a gente estar vendo a possibilidade de parcerias para estar fazendo a revitalização, o restauro dessas casas, porque são monumentos que marcam muito a história da cidade. Aquele prédio da casa da Dona Azuta no canto da orla, já foi uma delegacia, já foi banco, já foi correios. Então, tem um sedimento muito importante para a história da cidade. Imagens em vários ângulos da casa de Dona Azuta Mutran. Muitas pessoas vêm para perguntar qual o valor da casa. Mas, na realidade, o nosso povo, eles têm consciência disso, que não tem que vender, Porque quando era tudo feio, eles não chegaram nem por aqui. Agora que está bonito, querem comprar. Aí eu sempre falo a gente tem um grupo de mulheres, a gente sempre está falando, não venda suas casas, que isso aqui é nosso. Agora que está bonito, isso aqui é nosso. Mudaram para um outro bairro, mas não veio um outro novo morador. Ficaram as mesmas pessoas, E a gente fala isso justamente para não vender e para que não venha afetar, com esses novos moradores que não sabem como a gente sobrevivia, como sobrevive até hoje, Com esse negócio da orla aqui, teve muitos moradores que o Tião, teve que ver as casas, eles perguntavam para onde a pessoa queria mudar, comprar outra casa. E assim, uns foram lá para Coca-Cola, outros foram para Santa Rosa, mas se arrependeram. Tem uns que não, mas outros que moram por aqui se arrependeram. Ana Luísa, grupo de mulheres do cabelo seco. Mulher de pele negra, cabelos escuros e lisos, curto, trajando uma blusa de alça na cor azul com detalhes brancos. Imagens em preto e branco de casas antigas que atualmente foram demolidas. Os moradores são muito, posso dizer, assediados para que ele possa vender os seus imóveis. Mas ainda está tendo uma resistência, Inclusive, outro dia estava falando que a gente fazer que é um movimento falando justamente sobre isso. A maioria que é do casario antigo, eles são dos grandes latifundiários, Por exemplo, que é no tempo que é do ciclo, que é da castanha, Então nós tínhamos que é os barões da castanha. E aí a maioria das casas, elas são desse período áureo, que é da castanha. Imagens das ruas e de casas que foram reajustadas. Esse modelo aqui era antigo, quando vieram para cá os árabes, as pessoas que com eles traziam os costumes da terra deles, Construíam casas, casarões, portas, janelas largas, Os terrenos menores tinham 8 metros. Eram terrenos para abrigar grandes famílias. Eram construções que eram feitas para abrigar grandes famílias. E hoje a gente vê... Eu mesmo moro numa casa de 4 metros de largura. Outros aí foram dividindo os terrenos. Então isso sofreu uma mudança muito grande. Lá os barracões também do Marabazinho. Hoje a gente vê vários tetos, só o lugar do terreno, onde aqui era um barracão de castanha. E outros que foram construídos, mas já com prédios comerciais,
outras características, né? E isso foi mudando. Foi mudando o casario de Marabá. Imagem da orla Sebastião Miranda. Filmagem de pequeno barco pesqueiro. Casa e esquinas em estado de abandono e outras residências em estado de preservação. A gente percebe que há uma influência de vários locais, né? Não existe uma arquitetura autóctone, né? Daqui, que foi surgida aqui. Provavelmente ela veio de algum lugar do Nordeste, né? Ou Piauí, Maranhão, ou até mesmo Ceará. Mas a gente percebe que existe uma influência aí de uma arquitetura portuguesa berbere, né? Dentro dessa tipologia arquitetônica. São casas que são coladas, né, uma na outra. Professor Júnior Costas, Unifesp, homem de pele clara, barba e cabelos grisalhos. Utiliza óculos de grau, olhos escuros, trajando uma camisa marrom claro e um cachecol em preto e branco sobre os ombros. E a tipologia é padrão, portas e janelas, com a presença de uma fachada única com uma platibanda. Então, nessa platibanda, a gente percebe que existe desde desenhos bem simples, como apenas molduras, até padrões geométricos e orgânicos de uma forma mais complexa, né? De um desenho mais rebuscado, por exemplo. Né? Imagem de fundo preto com letras ao centro na cor branca, com as seguintes perguntas. E as mudanças? Elas afetam a pioneira? Com certeza, porque nós, como somos filhos daqui, né, nós temos esse vínculo, né, de criança, de amigo, de infância, de amizade. A gente conhece o Antônio, o Francisco, o Raimundo, e essa é a nossa cultura própria, são as nossas raízes. Quando chegam outras pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, eles têm uma cultura deles, então muda muito. As pessoas que aqui vieram para colonizar, digamos assim, para povoar Marabá, na época eles pensavam muito em morar mesmo, em se estabelecer por aqui. E hoje a maioria das pessoas veio aqui, cresceu, mudou o visual, mudou tudo, a geografia, a beleza do lugar, beleza geográfica, beleza, o progresso que aqui teve, né? Então, já penso muito no comércio, um prédio comercial com moradia superior em cima e um grande salão embaixo para o comércio. Então isso mudou muito. Essa é uma das principais causas, né? Exemplos de casas utilizadas para o comércio. Com certeza, o nosso bairro mudou bastante, porque isso aqui era muito feio, nossos quintais, era cheio de mato, era uma ladeira imensa. E com a construção dessa orla, o mirante, aqui se tornou um ponto turístico, mudou para bem melhor mesmo. E aí quando chega alguém, eles tiram tudo, derrubam a casa, né, e fazem outra num lugar completamente diferente. A arquitetura é outra, né? Se você for ver um exemplo agora, recente, temos uma casa aqui na 5 de Abril, no sentido Praça Duque de Caxias. Lá era uma casa de tinta, Casa São José. A pessoa que comprou lá agora demoliu completamente, lá está só o terreno. Então foi uma parte que é da história do município, né, que foi apagada. Imagem de fundo preto com letras ao centro na cor branca, com a seguinte pergunta. Nesse contexto, uma política pública de preservação, tombamento e conservação seria importante? Sim, daria lugares a grandes galpões que poderiam ser feitos, galpões culturais, para oficinas,
alguma coisa assim que pudesse estar acontecendo em prol da preservação do lugar. Muito importante. Inclusive, nós estávamos até comentando com as minhas amigas, né, pessoas que trabalham por aí, disso aí, dessa preservação, né, do patrimônio histórico aqui do Cabelo Seco, né, para que isso permaneça. Sim, porque o bairro ele passa a ter uma visão que é da especulação, né? que é dos grandes latifundiários, pessoas que querem construir hotéis, fazer casas novas, modernas. Então tem tudo a ver. Fundo preto, com a seguinte pergunta em letras brancas: quais os empecilhos à implementação de uma política de preservação do patrimônio material? Eu acredito que é a questão da própria estrutura da Secretaria Municipal de Cultura e um apoio também do governo do estado, do próprio IFAM, né, que possam, junto com o município, estar fazendo essas políticas sair do papel, né? A gente tem as leis, tem os marcos regulatórios, mas eu acho que é fundamental, né, não só a estruturação da própria Secretaria Municipal de Cultura com a criação desse departamento, né, de patrimônio, mas também de um apoio mais amplo e efetivo a nível de governo de estado e de governo federal também, para que essa política cultural possa realmente ser efetivada, né, dentro do que tange as leis, porque tem que ter trabalho, tem que ter técnicos específicos, né? O restauro mesmo é um trabalho, né, muito minucioso e sucinto e requer também uma pesquisa bem ampla para que a gente possa efetivamente, né, concretizar esses trabalhos. No ano de 2021, a gente realizou um trabalho para atender uma demanda do plano diretor do município e posteriormente para o Ministério Público Estadual, que gostaria de averiguar o estado, né, desses prédios, né, que compõem ali esse casario da Velha Marabá e que seriam reconhecidos como um patrimônio cultural. No momento a gente alertou que o procedimento jurídico utilizado anteriormente ele não tinha validade, mas a gente indicou alguns prédios, né, que teriam esse valor histórico e cultural para o município. Daí a gente produziu um relatório fotográfico e com essas condições físicas desses prédios. Prédio Dona Zulta Mutran, Palacete Augusto Dias, Barracão de Castanha Aziz Mutran, Prédio do Procon, Antigo SESI, atualmente com o letreiro do Instituto de Óleos Nicomedes, Antigo Copacabana. Imagem de fundo preta com letras na cor branca ao centro, com a seguinte pergunta: desenvolver assim é bom ou ruim? São dois lados, né? Dois lados da mesma moeda. Por um lado, o lugar que não era, que era só quintais, beira de rio, lixões, ficou uma bela rua, né? Uma orla onde as pessoas passam para ver o pôr do sol, ficou mais bonito. E, por outro lado, a saudade de quem viveu por aqui, que há muito tempo, que só lembra aquilo que está na cabeça, sonha com aquilo que teve na cabeça dele quando chega aqui, ele se espanta, como eu já falei. E tem os dois lados, o lado bom, né, que é o lado de preservar, como é que era, os filhos dele perguntaram como era que era isso aqui, aí ele já foi embora, um pedaço da história ele não viveu, ele não pode nem, não sei contar porque eu fui embora daqui faz muito tempo. E por outro lado, isso afeta o lado da memória do lugar, né, de como era o lugar, como é que a gente pode dizer, é a memória cultural, né? Filmagem de construção. Imagens de casas em ruínas.
fundo preto, surge a pergunta com as letras brancas: onde está o casario que compõe nosso patrimônio material? Esses casarões, eles têm origem no Cabelo Seco e ele se desenvolve por uma área que vai mais ou menos até uma parte do Santa Rosa. Então ele pega aqui toda a 5 de abril, 7 de junho, a Barão, e ela vai seguindo o desenvolvimento até o bairro que a gente chama de Santa Rosa, né? Então assim, existem algumas casas ali, alguns casarios, alguns sobrados no Santa Rosa que ainda mantém esse padrão. A própria orla, por exemplo, se você for do início do Cabelo Seco até a parte da orla, que já está também no Santa Rosa, você consegue perceber a ocorrência desses casarios aí, desses sobrados com essa tipologia, né? De portas, janelas e platibandas. Essa arquitetura que é presente, muito presente do sul do país até o norte do país, essa arquitetura portuguesa berbere, portuguesa mourisca, né? Que caracterizada por essas casas geminadas de portas e janelas, né? Tem uma questão aí climática, sim. Tem uma questão aqui, no caso de Marabá, de uma proteção, de uma resistência à questão das cheias. Então, essas casas elas foram construídas com tijolos maciços para resistir à presença da água e depois que a água baixasse, elas pudessem manter a sua integridade. Com fundo preto, surge a pergunta: nosso patrimônio material tem potencial turístico? Sem sombra de dúvida, esses prédios, né, podem sim ser um atrativo para turistas, né, que já frequentam a cidade e que de repente não conhece essa parte do município. O turista vem muito para Marabá para visitar a Praia do Tucunaré, a Orla, e acaba não sabendo desse potencial que tem essa parte do casario ali do bairro Francisco Coelho. Aqui, principalmente na cidade pioneira, se recebe muitos turistas. Atualmente nós temos uma orla que foi ampliada. O Museu Municipal ele foi totalmente revitalizado, é um dos maiores atrativos aqui da cidade. Tem as praças também que passam, né, por esse processo, e esses monumentos com certeza eles são atrativos. O casario de Marabá, ele é sim um atrativo turístico, inclusive eu utilizo ele em alguns momentos quando eu faço city tour, quando eu faço um passeio, eu preciso estar falando sobre isso. Então isso é uma perda aqui em Marabá. Quando a gente revitaliza um local que era uma referência no caso do mercado, né, a gente percebe que o mercado se foi. Então esse impacto ele acaba causado também quando a gente fala de reflexo do turismo. Então essa é a gentrificação que a gente tem que ter um cuidado com a questão das políticas públicas para que isso não ocorra com muito impacto. Em fundo preto com letras brancas, sobem os créditos: Casario Antigo de Marabá, Patrimônio, Beleza e Abandono. Direção: André Vianello. Produção: Gabriela Silva. Intérprete de Libras: Ana Pimentel. Audiodescrição: Laisa Inacélio Madeiro. Locução: Gabriela Silva. Imagens e fotos: Raida Lima e André Vianello. Montagem e edição: André Vianello. Agradecimentos: Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Pará, Secretaria Municipal de Cultura, Genival Crescêncio, Fundação Casa de Cultura de Marabá, Ramon Cabral, Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, Evilângela Lima, Isis Mourão, Professor Júnior Costas, Unifespa, Mestre Zequinha Souza, Ana Luísa, Associação de Mulheres do Cabelo Seco, Bertim de Carmelita, Félix Ramos. Trilhas sonoras: Epidemic Sound. Aderem-se: Christopher Moy, Clockmaker, The Dream, Calvin DeWills, Trevor Kowalski, Coco Biggins, His Journey, David Celeste, Spring Equinox, Christopher Moy, Pray for Peace, Aviair, Mother Red, Amaranth Cove, Lost Empire, David Celeste, Decision to Live, Anna Lanston, Minor Emotion, Megan Wolford, Drawing of the Past, Magnus Ludvigsson, Ayas Sketch, Ino Muallen, The Drawing, Anna Deyer, Dave Farrell, Eve Air, Poema Ruínas, Bertim de Carmelita. Projeto contemplado no Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023. Realização: Fundação Cultural do Pará, Governo do Pará.